Saudações a todas e todos. Pessoal, a aula de hoje será sobre Revolução Francesa, tá? Essa aula terá mais de uma parte porque é um tema um pouco longo e muitas pessoas pensam que quando fala de Revolução Francesa foi uma revolução que no dia 14 de julho de 1789 ela aconteceu e acabou. Na verdade não é bem assim, né? É um processo revolucionário que durou pelo menos aí 10 anos, de 1789 a 1799, tá? Pois bem, pessoal, hoje eu vou falar a primeira parte da Revolução Francesa aí, explicando um pouquinho como estava a situação da França no período, tá? Até mais ou menos o momento de transição da monarquia constitucional para a fase popular da Revolução Francesa, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho a França nesse período aí pré-revolução. Então a França, antes da Revolução Francesa, era uma monarquia absolutista, ou seja, era uma monarquia onde o rei tinha poderes absolutos de mando e de desmando, como esse cara aí na imagem, Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. Ele tinha até uma frase, né? L'État, c'est moi. O Estado sou eu. Os monarcas absolutistas tinham plenos poderes, porque eles governavam, pois foram escolhidos por Deus para governar, né? Seu poder tinha origem divina. E aí o que acontece então neste período de absolutismo? Nós temos um despotismo. Os monarcas acabam tendo poderes praticamente ilimitados, né? E aí nós vivemos na França desse período uma situação como desta caricatura aí. Essa caricatura retrata a situação da França, a sua sociedade no período, né? Então nós temos aí o povo, né, o terceiro estado, como era chamado, sendo montado pelo primeiro e segundo estado, pelo clero e pela nobreza, tá? Para nós entendermos melhor a situação, a sociedade francesa do período, eu vou mostrar aqui para vocês uma pirâmide societária, tá? Observem aí. A França, ela era dividida, a sua sociedade, em ordens ou estados, tá? Então você tinha o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era representado pela igreja, pelo clero, o segundo estado representado pela nobreza e o terceiro estado pegava todo o resto do povo, né? Então tinha desde a burguesia, os camponeses, os operários, até os sans-culottes, né? Os sans-culottes eram os chamados sem calças, eram a camada mais pobre da população. A França tinha mais ou menos 25 milhões de habitantes. E aí vocês podem notar aí que 24 milhões, a grande totalidade da população, pertencia ao terceiro estado. Ah, professor, mas qual era a diferença do primeiro, segundo, terceiro? Basicamente, gente, como mostrou na caricatura ali, o primeiro e o segundo estado, eles não pagavam tributos, eles tinham isenção de impostos, eles tinham privilégios, enquanto todos os encargos, todo o peso caía sobre o terceiro estado, tá bom? E aí nós temos uma outra situação na França que é a seguinte, dentro desse período do século XVIII. A França, nesse período, começou a ter muitos gastos. Principalmente porque guerras, tá? Então, neste período aí, a França, por exemplo, se envolveu em dois conflitos. Um dos conflitos foi a Guerra dos Sete Anos, que foi de 1756 a 1763, que envolveu várias potências europeias aí, e a França estava envolvida. E tivemos também a independência dos Estados Unidos, onde a França também se envolveu e mandando armas e homens para lutar do lado das 13 colônias para se separar da Inglaterra, né? Porque sempre que a França pode lascar um pouquinho os ingleses, eles fazem isso, tá? Isso gerou muitos gastos.
A França no período aí, gente, também teve uma crise de abastecimento muito grande, né? Teve problemas aí na sua produção de alimentos. Isso gerou fome, gerou aumento dos preços, tá? E uma população com fome é bem complicado. Dentre todos esses problemas que começam a surgir na França, né? Essa crise econômica e entre outras questões, o que vai acabar acontecendo? O rei tenta aprovar uma reforma fiscal ali, né? Na verdade, ele queria aumentar mais os impostos dos pobres para tentar sanar a crise econômica. Então, ele queria um maior arrecadamento, só que de quem queria cobrar? Das classes populares, né? E aí, pessoal, obviamente que a coisa não vai funcionar tão simples assim. Porque o que acontece? Diante dessa situação de crise, o rei, o Luís XVI no período, ele resolve fazer o quê? Ele resolve convocar os Estados Gerais. Os Estados Gerais, pessoal, eles são uma instituição que juntava os três setores da sociedade francesa, né? O primeiro, o segundo e o terceiro estado, que se reuniam para discutir a situação do país em momentos de grande crise. O problema é o seguinte, pessoal, que quando haviam votações nos Estados Gerais, a votação era feita por bloco. Aí o que acontecia? Primeiro e segundo estado votavam de um jeito e o terceiro estado votava de outro. Então sempre acontecia de ser 2 votos a 1 no final das eleições. O terceiro estado, na maior parte das vezes, era o grande prejudicado nisso. E vendo que ele vai ser prejudicado novamente, o que o terceiro estado ele resolve fazer? Vendo que o primeiro e o segundo estado votariam juntos e acabaria passando essas reformas fiscais e etc. Ele diz, não vamos participar disso, vamos sair dos Estados Gerais. E aí o terceiro estado, né, fala assim, nós somos a maioria da população, vamos formar uma outra instância deliberativa. E aí formam a Assembleia Nacional, tá? Que passa a defender a elaboração de uma constituição, falando, não, o rei não pode governar assim desse jeito, desta maneira, com plenos poderes, temos que discutir as coisas como estão sendo postas, tá? E aí o rei vê que a situação pode ficar perigosa para ele e o rei Luís XVI ele permite que o terceiro estado forme a Assembleia Nacional, tá? Pois bem, a Assembleia Nacional é formada e por mais que pareça que esteja tudo tranquilo, o rei tenha aceitado, começa a se haver uma mobilização popular muito grande na França, tá? Principalmente porque começam a surgir boatos de que o rei ele tá dando essa liberdade, mas no final ele pretende dar um golpe. E aí estamos já no mês de julho na França, e aí nós temos jornadas populares que estão ocorrendo, a massa está se mobilizando na França, do período aí. Começam a haver saques, ataques a armazéns, a diversos locais, né? Uma insatisfação muito grande da população. E isso vai acabar culminando, gente. Essa aqui é a imagem da reunião dos Estados Gerais, né? Na verdade, essa aqui você vai poder notar os 3 estados aí reunidos, tá? Você vai poder ver a igreja, aqui o clero, à esquerda. Aí você vai poder ver aqui o terceiro estado e lá na outra ponta a nobreza, tá? Pois bem, 14 de julho de 1789, diante desses levantes populares, o povo vai atacar um símbolo da opressão francesa, que é uma prisão, que também é um paiol, né? Paiol onde se guarda armas e armamentos
do exército francês, que é a Bastilha. O povo vai tomar a Bastilha, libertar os presos que estão lá, e a gente vai dizer que a derrubada ou tomada da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. E isso daí vai marcar, né, a derrocada do regime absolutista na França e iniciar-se uma nova fase aí. Que fase será essa? Será a fase da monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? É uma monarquia onde você tem um rei governando, porém esse rei governará a partir de um conjunto de leis chamado de Constituição. E aí a Assembleia Nacional, né, ela passa a ser uma Assembleia Nacional Constituinte, tá, que vai tomar algumas medidas importantes. Como, por exemplo, tirar todos os privilégios, né, que o primeiro Estado e o segundo Estado tinham. Vão tirar aquelas obrigações feudais que pesavam sobre o povo, né? E muito importante, desse período aí, em agosto de 1789, essa Assembleia Nacional Constituinte aí, ela vai acabar dentro da Constituição da França. Antes disso, um pouquinho antes disso, ela vai acabar aprovando algo chamado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá, gente? Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela prevê alguns direitos básicos para o povo francês. Então, alguns desses direitos básicos aí, ó. Deixa eu tirar minha carona daqui, senão vocês não vão enxergar. Pois bem. Ela tem 17 artigos, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu vou mostrar alguns para vocês, ó. Primeiro artigo. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Aqui está falando o quê? Sobre a liberdade, né? Gente, a Revolução Francesa ela é extremamente inspirada nos ideais do quê? Do Iluminismo, tá? Temos aqui já o primeiro. Todos os homens nascem livres e são iguais, tá? Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Veja só o que é liberdade, está definindo aí, né? Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, o que limita a liberdade? A lei, tá? Então, o outro artigo está falando que todos são livres, mas essa liberdade ela é limitada, tá? Outro artigo aí. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e se julgar indispensável prendê-lo. Todo rigor desnecessário à guarda de sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Ou seja, todos são inocentes até que se prove o contrário. Isso aí foi algo previsto no período da Revolução Francesa. Porque antes, meu amigo, fosse acusado ali por alguma autoridade, você estava na roça, tá? Então, veja só como o iluminismo influencia essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, tá? Vou colocar mais um artigozinho aqui, que é o 11. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Então, esse artigo aqui ele está falando sobre o quê? Liberdade de expressão, que era outra coisa que os iluministas também lutavam por isso, tá? A partir dessa declaração dos direitos do homem e do cidadão, pessoal, um pouco depois, já em 1791, partindo desses princípios iluministas, né, da liberdade, igualdade e fraternidade, que eram os lemas da Revolução Francesa, em 1791 aprova-se uma Constituição de fato, então, para a França, tá, que vai basicamente estipular algumas coisas que vão formalizar a Revolução. Então, por exemplo, o rei fica submisso a uma Constituição, né, e que vai ser dividida
os poderes em 3 instâncias: o executivo, legislativo e judiciário, né? O poder executivo é o que executa, é o que faz as coisas. O poder legislativo é o que legisla, é o que cria as leis, né? O executivo põe em prática, o legislativo cria as leis e o judiciário julga se as leis procedem ou não. Então não fica mais concentrado nas mãos do monarca. Segundo, as pessoas poderiam votar, né? Só que o voto é censitário. Só vota quem tem uma certa condição, quem tem uma certa renda, tá? Então não é voto para todos, não. Por exemplo, mulheres não participam disso. Na verdade, são homens com uma certa renda que vão participar do processo político. A escravidão continua existindo, né, nas colônias francesas. Fim das questões do mercantilismo, né? O que era o mercantilismo? Era a exclusividade comercial do rei nos assuntos de economia e etc. E aí a gente, com o fim do mercantilismo, você abre o mercado para as pessoas poderem fazer o comércio da melhor maneira que acharem, tá? Com o menor controle possível do governo sobre isso. Então favorece o livre comércio, tá? E isso começa a demonstrar que nessa etapa, o que acontece? O grande elemento ali do terceiro estado, porque a gente não pode pensar o terceiro estado como se fosse uma coisa solta lá no ar. Tinha um elemento principal que tinha interesses dentro do terceiro estado. E esse elemento dentro do terceiro estado que tinha interesses era a burguesia. Então a gente diz que esta primeira fase da Revolução Francesa é uma fase burguesa, tá? Pois os interesses da burguesia estão sendo colocados aí em primeiro lugar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ficado mais ou menos claro para todos e todas. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.